tratar de um assunto bastante delicado e provavelmente você que está me assistindo está buscando informações em razão de uma questão urgente que está te deixando angustiado ou angustiada, ou então você, meu colega advogado, que está militando na área criminal há pouco tempo e está buscando informações. Eu vou falar agora sobre, como o título diz, das possibilidades de conseguir a liberdade de alguém que se encontra preso por diversos motivos. Mais particularmente, para tratar de uma questão mais específica, eu vou falar da possibilidade de se colocar em liberdade aquela pessoa que foi presa em flagrante, ou seja, por uma questão de surpresa. O elemento, independente de culpa, ele foi abordado pela polícia e foi conduzido preso, chegou na delegacia, o delegado lavrou o boletim de prisão em flagrante e em seguida, eventualmente, ele passou pela audiência de custódia, o juiz de garantias ele decretou a prisão preventiva e aí você vai se perguntar quais são as possibilidades e quais os caminhos que o advogado vai trilhar para conseguir a liberdade dessa pessoa. Eu costumo dizer para os meus clientes que eu não prometo resultado. Aliás, eu desconfiaria de qualquer colega advogado que prometa o resultado. Não existe essa possibilidade. As decisões são tomadas pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros. O advogado pode prometer, sim, fazer um trabalho excelente, com afinco, com dedicação, com zelo, com ética e com profissionalismo. Essa promessa é possível. Eu costumo dizer para os meus clientes que existem 9 possibilidades de tirar essa pessoa da prisão. Ou seja, ele vai apresentar 9 pedidos diferentes que possibilitarão ao juiz, ao desembargador, ao ministro, conceder a liberdade daquela pessoa. Veja só, eu estou falando da liberdade, eu não estou falando da absolvição. Essa é uma outra questão tratada num outro momento. Eu estou falando de tirar a pessoa da prisão, ok? A primeira possibilidade, dentre essas 9, é o pedido de liberdade provisória feita ao próprio juiz da causa. O próprio juiz das garantias, ele decretou a prisão preventiva, ele converteu o flagrante em prisão preventiva. Normalmente, essa providência, essa audiência, ela é feita com apenas 24 horas e nem sempre aquela pessoa que foi presa, ela teve tempo de constituir um advogado, de conversar, de preparar uma defesa. Por isso, esse juiz das garantias, ele vai decretar, vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Pois bem, feito isso, aos familiares cabe buscar com o advogado os meios para poder provar para aquele juiz, ou o juiz já da causa, o juiz que vai cuidar do processo até o final, elementos que poderiam ter modificado aquele entendimento que foi proferido na audiência de custódia. Ou seja, ele vai juntar comprovantes de endereço, comprovantes de renda, ele vai juntar declarações de pessoas, que aquela pessoa tem uma boa conduta, que ela tem uma boa relacionamento com os seus vizinhos, com seus amigos, ela é trabalhadora, ela tem uma vida ajustada, enfim. Ele vai juntar todo esse conjunto de provas que atestam a qualidade da pessoa, a moral, a vida que ela tem e vai mostrar para o juiz que ele não tem qualquer tipo de empecilho que impeça-o de responder ao processo em liberdade. Então, o pedido de liberdade provisória é o primeiro das possibilidades de se colocar em liberdade a pessoa que foi presa em flagrante. Segundo, se o juiz indefere o pedido, você vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado, por meio de um habeas corpus. No habeas corpus nós temos 2 decisões. A primeira decisão é a decisão liminar. O relator sorteado, ele vai olhar para o habeas corpus, pelas razões do habeas corpus, pelo aquilo que o advogado escreveu e vai deferir ou indeferir a liminar. Se indeferida a liminar,
o advogado ele vai recorrer novamente por meio de um pedido liminar lá em Brasília, no STJ. Então nós já estamos falando da terceira possibilidade. O ministro relator lá do STJ vai decidir a liminar. Ah, mas se ele indeferir a liminar, eu vou pedir lá no STF. Aí eu vou pedir para o ministro relator do STF um pedido liminar. Ele vai decidir, pode ser favorável ou não. Mas suponhamos que seja desfavorável. Lá no Tribunal de Justiça, aquela liminar que foi indeferida pelo relator vai ser novamente apreciada por meio do conjunto de desembargadores, pelo grupo, pela Câmara, que vai julgar o habeas corpus, vai julgar o mérito dele. Vai ter uma sessão de julgamento, o advogado vai poder novamente comparecer perante essa sessão de julgamento, sustentar oralmente as razões de habeas corpus e ali ele vai ter uma nova decisão. Aquela liminar que foi indeferida pelo STJ, ela vai ser novamente levada para julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, a turma que for sorteada vai julgar o mérito daquele habeas corpus no STJ. E ali, novamente, nós temos a possibilidade de ir lá pessoalmente, sustentar as razões e no julgamento pelo órgão colegiado junto ao STJ de ter uma nova decisão que pode ser favorável. E o mesmo procedimento vai ocorrer no STF, ou seja, o ministro do STF que indeferiu a liminar, ele tem que mandar aquele habeas corpus para a turma, para o órgão colegiado e novamente será proferida uma nova decisão concedendo-se ou não a ordem de habeas corpus. Nós temos ainda um outro momento que é a sentença. A sentença de absolvição é possível que tenha uma decisão do juiz que conceda a liberdade independente de culpa ou não, independente do réu ter sido culpado ou não. Então, aí nós completamos 9 momentos que há a possibilidade do juiz, do desembargador, do ministro conceder essa decisão que poderá soltar a pessoa que foi presa em flagrante. Fica a dica de todas as possibilidades de se conseguir a liberdade do paciente, a liberdade do preso, e todos esses momentos devem ser utilizados, deve ser lançado mão, deve ser buscado com afinco pelo advogado, deve estudar o caso e contar com a possibilidade de sobrevir uma decisão favorável em qualquer uma dessas possibilidades. Obrigado e até a próxima.